Então vamos lá, galerinha, para as correções de hoje, sexta-feira, para encerrar a nossa semana, né? Correções estas, que é sobre área de trapézio, ok? E aí, pessoal, qualquer dúvida, por favor, me chamem, assim como vocês chamaram e perguntaram e questionaram durante a semana, tá bom? Então, olha só, página 158 eu deixei como exemplo, né? Agora há pouco para vocês. E tá aqui agora 159, começando do exercício 2 e 3 que vocês fizeram, tá bom? Então, olha só, no mapa, ao lado, está representada parte do município de Curitiba, estado do Paraná. Observe a região compreendida entre as ruas Desembargador Westphalen, tá aqui, ó. Já risquei aqui para vocês, tá? Inclusive, para quem me perguntou, eu mandei essa foto para vocês identificarem o trapézio retângulo, né? Inclusive aqui o ângulo de 90 graus, para vocês resolverem. A rua Basílio Itiberê, tá aqui, ó. Brigadeiro Franco, aqui. E a Avenida Presidente Kennedy, aqui, ó. Presidente Kennedy. Tá? O formato dessa região lembra um trapézio retângulo. Então, se lembra um trapézio retângulo, pessoal, tá aqui o ângulo de 90 graus, que inclusive vai ser, essa lateral aqui vai ser a altura, né? Já que intercepta formando um ângulo de 90 graus. Então, usando a escala do mapa e uma régua, faça as medições necessárias e calcule a medida da área dessa região. A escala aqui, pessoal, ó, 180 metros. O que isso significa? Comentei com vocês, né, agora há pouco, para vocês que me perguntaram, significa que, ó, a cada 1 centímetro, né, pode não estar tão exato, mas é isso que significa, que a cada 1 centímetro da régua, 180 metros na realidade. Então, é só a gente medir aqui, ó, as laterais, o que a gente vai precisar para desenvolver a fórmula, e multiplicar por 180. Lembrando que a fórmula do trapézio, para descobrir a área do trapézio, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Então, olha só, pessoal. Vamos identificar, então, aqui agora o trapézio retângulo, né? E aqui nós teríamos, então, a base maior, base menor e a altura, ok? E aí, é claro, eu falei isso para vocês agora há pouco, que, como vocês iam medir de régua aí, que poderia dar uma variação e não teria problema, tá, pessoal? Não teria problema. É que aqui nos meus cálculos eu medi e obtive aqui, ó, 5,7, né, desse trecho aqui, ó. Não estou medindo a rua, tá? A rua era só parte da identificação, então eu estou medindo os quarteirões de terra, né? Então, daqui do ponto do primeiro lugarzinho aqui do quarteirão até o último lugarzinho do quarteirão. Então, por isso que eu falo dessa variação. Se vocês mediram a rua, deu uma variada. Mas não tem problema, tá? Não tem problema. Então, eu vou fazer com as medidas aqui, ó, 5,7, 4,1, que inclusive deu entre 4 e 4,1. Eu só coloquei 4,1 porque aqui também dá 4,1. Então, ficaria um pouco mais fácil para nós, tá? Mas, igual vocês mediram e chegaram em outras medidas, uma variação diferente, não tem problema. Continue mandando para mim o cálculo que eu confirmo a resolução se tá certo para vocês, tá? Então, vamos lá. Base menor, 5,7. O que a gente vai fazer? Eu vou até colocar a calculadora aqui para vocês fazerem o cálculo com a medida de vocês, de acordo com a variação. Então, a cada 1 centímetro, 180 metros. Se aqui tem 5,7, então, ó, 180 vezes 5,7. Então, 1026 seria a base maior.
mais base menor, 4,1. Então, 180 vezes 4,1. E aí a gente tem 738. Aqui eu deixei a altura também 4,1, então vezes 738. Tudo isso dividido por 2. Ok? Acompanharam? Só vou tirar a calculadora aqui agora para colocar o azinho da fórmula e continuar os cálculos, tá bom? Então, olha só. 1026 mais 738, 1764. Então, fica 1764 vezes 738 dividido por 2. Então, 1764 vezes 738, 1764 vezes 738, 1.301.832. Opa, dividido por 2. Tá? Já vou dividir aqui por 2. Portanto, a nossa área do trapézio seria 650.916 metros quadrados, de acordo com essas medidas aqui, tá? 5,7, 4,1 e 4,1, tá bom? Então, de acordo com a variação aí da medida de vocês, 5,8, 5,9, 5,6, 4, 4,2. Mesmo assim, fazendo os cálculos e dividindo por 2, algo próximo de 600 mil metros quadrados e coisa parecida aí, algo próximo a 650 mil metros quadrados, ok? Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa parem o vídeo aí, ó. Tem o trapézio e os cálculos, tudo certinho. E vamos pro 3. Observe o trapézio abaixo. Aqui, ó, base maior, base menor e a altura. O que pede aqui para nós? Escreva uma expressão que represente a medida da área desse trapézio. Ah, pessoal, só fazendo uma ressalva. Aqui, para quem pegou a apostila, tem aí o esquema das ruas todo colorido, tá bom? E a apostila, inclusive, trouxe aqui para nós também algumas medidas diferentes aqui, ó, de 5,7, 4,1 e 4,1. Por isso que eu falo, não se preocupem com as medidas, tá? É a nossa medida com régua, a minha, a de vocês, então isso a gente considera tudo, tá? Independente da variação. Bora lá então, 3, escreva uma expressão que represente a medida da área desse trapézio. A área do trapézio, mais uma vez, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, base maior, 3x menos 1. 3x menos 1. Mais base menor, 2x menos 3. Vezes a altura, que é 4. Tudo isso dividido por 2. Dando continuidade a essa resolução aqui, ó. A área é igual 3x mais, vou marcar aqui, ó, 3x mais 2x, 5x, menos 1 com menos 3, menos 4. Tudo isso que multiplica por 4 e depois divide por 2. Portanto, distributiva aqui, galerinha, ó. O 4 vai multiplicar os dois elementos que está lá dentro do parênteses, tá? 4 vezes 5, 20. Como é 5x, 20x. E 4 vezes 4, 16. Positivo com negativo, negativo. Tudo isso dividido por 2. Finalizando, 20 dividido por 2, 10. 16 dividido por 2, 8. Então, essa aqui seria a expressão algébrica ou a fórmula
Que vai representar a área desse trapézio, tá? A fórmula reduzida, olha só de onde a gente saiu, né? Com vários termos, vários elementos na mesma medida, foi simplificando até 10x menos 8, certo? Letrinha B, calcule a medida da área do trapézio para x igual a 2, ó, x igual a 2, ou seja, aonde é x aqui, nós vamos colocar 2. Então, olha só, então, se o x for igual a 2 centímetros, então a gente tem 10 que multiplica o 2, porque você sabe que aqui tem uma multiplicação, né, pessoal? 10x é o mesmo que 10 vezes x. Então, 10 vezes x, 10 vezes 2, já que o x é igual a 2. Menos 8. Tudo isso dividido por 2. Então, nós temos 10 vezes 2, 20, menos 8, que divide por 2. Ô, pessoal, me perdoe. Me perdoe que esse dividir por 2 é na fórmula da área do trapézio. Aqui não, pessoal, perdoe, me perdoe. Aqui a gente chegou no 10x menos 8, então 10 vezes 2, menos 8. Esquece esse dividido por 2, tá? Nada a ver, o professor tá biruta. Então, 10 vezes 2, 20, 20 menos 8, tá? Então, só para finalizar, a área é igual, 20 tira 8, 12, seria aqui igual a 12 centímetros quadrados, já que a gente está falando de centímetros, tá bom? E aqui no C, calcule o valor de x para a área do trapézio igual a 22 centímetros quadrados. Então, a gente parte, né, dessa fórmula aqui, ó, que a gente descobriu, né, para a área do trapézio, que é igual a área igual a 10x menos 8. E aqui, ó, calcule o valor de x. Aqui era para substituir o 2 no lugar do x. Aqui é para descobrir o valor de x, já que a área é 22. Então, aqui a gente tem a área 22. Então, aqui, ó, no lugar do A, a gente coloca 22 e mantém o resto da expressão. Então, agora vamos trocar de membros, só para ficar mais bonitinho, para o x ficar aqui do lado esquerdo. Então, aqui fica 10x menos 8 igual a 22. Trocar todos os membros a gente pode. Aliás, todos os elementos dos dois membros a gente pode. Primeiro membro e segundo membro. Trocar os membros a gente pode. Porque 22 é igual a 10x menos 8. Então, 10x menos 8 é igual a 22. Isso a gente pode falar. E aqui fica 10x igual a 22. Esse menos 8 passa para cá, positivo. Continuando, 10x igual a 22 mais 8, 30. Portanto, x é igual a 30 dividido por 10, porque estava multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 10, 3. Se era centímetros quadrados, então esse 3 será centímetros. Bacana, né, pessoal? Simplesinho essa página 159, né? Tá aqui então, pessoal, ó. ABC do mesmo exercício, ok? Vamos pro próximo. Página 160, exercício 4. E aí, galerinha, nesse 4 diz o seguinte: Pedro vai recortar uma folha retangular para obter um trapézio. Tá aqui, ó, a folha retangular e o corte, ó. Por exemplo, vai sobrar esse trapézio aqui, ó, que é do que a gente está falando, tá? Conforme mostra a imagem ao lado. Qual é a medida da área do trapézio, sabendo que o triângulo que será recortado é isósceles? Olha só, pessoal, a informação mais importante do probleminha. O triângulo que será recortado é isósceles. Então, esse triângulo aqui, ó, é isósceles, ou seja, dois lados iguais. Então, 8 centímetros ali e 8 centímetros aqui. Se aqui tem 8 centímetros também, é claro que a altura desse trapézio aqui, ó, base maior, base menor, e a altura também será 8 centímetros. Por isso que eu falo, é a informação mais importante para nós.
tá? Então vamos lá, calcular a área do trapézio. Lembrando que a fórmula é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Como que fica? Base maior 13 mais base menor 13 tira 8. Então aqui ficou quantos? 13 menos 8, 5. Vezes. Vou colocar o 5 aqui, tá? Só para vocês terem essa informação. 8 mais 5, 13, que é o tamanho todo. Vezes a altura, que é 8. Tudo isso dividido por 2. Então, simplificando mais um pouquinho aqui, ó. 13 mais 5, 18. Vezes 8, dividido por 2. Então, a área se resume em 18 vezes 8, 144. 144 dividido por 2, 72 centímetros quadrados. Ok? Que bacana fazer esse tipo de exercício, né, pessoal? Na verdade, essa semana foi bastante tranquila com áreas, né? A gente recordando aí algumas coisas. Bora lá para o 5? O polígono ABCDE pode ser decomposto de diferentes maneiras. Observe 3 delas. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 3 decomposição, 3 desmanches, né, no caso. Então aqui, pessoal, na figura original, sem cortes, sem desmanches, sem decomposições, a gente tem algumas medidas, então são elas que a gente tem que levar em consideração, tá bom? E aqui o exercício pede, calcule a medida da área das figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, a área desse triângulo, desse trapézio, desse quadrado, depois desse triângulo e desse retângulo da figura 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Então eu vou calculando aqui embaixo e eu vou erguendo aqui e puxando a folha para vocês verem as medidas de onde a gente vai tirar, tá? Então vamos lá, figura 1, vou tentar fazer tudo aqui nesse espacinho aqui, tá bom? Figura 1, olha só o que a gente tem na figura 1, triângulo. Fórmula do triângulo, base vezes altura dividido por 2. E aí, se aqui a gente tem 3 centímetros e aqui a gente tem 2 centímetros, aqui que pode ser a nossa altura, a gente tem 1 centímetro, porque 2 mais 1 dá os 3. Ou seja, a gente tem aqui, ó, o ângulo de 90 graus e a gente pode considerar ou a altura 1 e base 3, porque aqui a gente já tem que a base é 3, ou se a gente for olhar o triângulo daqui, ó, a gente tem a base e a altura 3. Não importa, aqui a gente tem as dimensões 3 e 1. Ou seja, aqui, ó, a área do triângulo. Deixa eu colocar um triângulozinho aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2, tá? Então, base 1 vezes altura 3, ou base 3 vezes altura 1, tudo isso dividido por 2. Portanto, a área do triângulo é igual a 3 dividido por 2. E aí a área do triângulo é igual a 3 dividido por 2, 1,5. Estamos falando de centímetros, né? Então, 1,5 centímetro quadrado, ok? Que é um 3, tá, pessoal? Na filmagem ficou quase um 9. Beleza? Então, vou dividir aqui e bora lá para a figura
2. Quem é a figura 2? Esse trapézio aqui, ó. E quais são as medidas desse trapézio? Aqui, ó, base maior 3, base menor 2 e a altura 4 centímetros. Então, ó, a área de um trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E aí eu já vou substituir aqui, tá? Base maior 3. Deixa eu colocar o azinho de área, né, professor? Ô, professor, põe aí o azinho da área. Base maior 3 mais base menor 2, entre parênteses, vezes a altura, que é 4. Claro que isso olhando o trapézio da direita para esquerda, tá, pessoal? Dividido por 2. Então, nós temos que a área do trapézio é 3 mais 2, 5, vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10 centímetros quadrados. Já fiz direto aqui, tá, pessoal? Figura 3. Quem é a 3? Opa! A 3 já está aqui embaixo. Eu só preciso dessas medidas aqui, mas ele já está aqui embaixo. Quem é o 3? Está aqui. É outro trapézio. Então, essa seria a base maior. Quanto que mede? 3, professor. Porque se aqui é 3, aqui também é 3. Então, aqui, ó, 3 centímetros. Quem seria a base menor? 2 centímetros, né? Porque já está aqui. E quem seria a altura? Aqui, pessoal, ó, se toda essa lateral mede 4 e aqui mede 3, se eu tô cortando aqui, então aqui vai medir 1. Portanto, aqui vai medir 1. Portanto, aqui vai medir 1. Ok? Então, base maior é a mesma fórmula, tá? Então, não vou nem repetir aqui. É base maior 3 mais base menor 2 vezes a altura 1. Tudo isso dividido por 2. 3 mais 2, 5. 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 2, área 2,5 centímetro quadrado aqui da figura 3. Ok? Qualquer dúvida, por favor, me chame, tá? Desculpa, pessoal, vocês não viram, né? 3 mais 2, 5. 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Ok? Agora, da figura 4, o que a gente tem aqui na figura 4, pessoal? Um quadrado, professor, de 3 por 3. Aqui, ó. 3. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 3 por 3. Então, a área do quadrado é base vezes altura. Portanto, 3 vezes 3, que é 9 centímetros. 9 centímetros quadrados. Base vezes altura, 3 vezes 3, 9. Ok? Da figura 5. Quem é a figura 5? Esse triângulo aqui, professor, ó. Opa. Que torto, hein, professor? Credo. E aí, quanto que mede? Aqui, base e altura. Bom, aqui a gente já definiu que é 1, então aqui também é 1. E aqui também a gente já havia definido que aqui também era 1, por conta do corte, né? Daqui ser 3 e aqui ser 2, então aqui é 1. Ou seja, você vai fazer base vezes altura, fórmula do triângulo tá aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2, portanto, 1 vezes 1 dividido por 2. Ou seja, 1 vezes 1, 1. 1 dividido por 2, 1 dividido por 2, R$1 dividido por 2, 50 centavos cada um, ou seja, 0,5. Ou seja, meio. 1 vezes 1, 1. 1 dividido por 2, meio. Ok? E aqui eu vou fazer da figura 6.
para vocês também aqui do ladinho, figura 6, um retângulo. Olha só aqui, que bonitinho. Só não tá bonitinho o meu contorno, né? Jesus amado. Então, quanto mede as laterais desse retângulo? Olha só. Aqui é 2. Então, aqui também, se a gente for imaginar esse corte aqui, então aqui também vai ser 2, aqui também vai ser 2. Então, aqui é 2. E essa base aqui de baixo? O mesmo que essa base aqui de cima, 3. Se aqui é 3, aqui tudo é 4. E aqui esse pedaço é 3. 3, 3, então aqui também é 3. Ou seja, um retângulo de 3 por 2. Fórmula do retângulo também, base vezes altura. Então, base vezes altura. 3 vezes 2. A área é igual a 6 centímetros quadrados. Olha só, pessoal, que chique, que chiqueza. Pessoal, espero que vocês tenham ido bem e volto a repetir. Qualquer coisa é só chamar, tá? E o exercício 6, de acordo com as imagens e as informações apresentadas, elabore em seu caderno um problema para que um colega o resolva. Em seguida, verifique se a resposta obtida por ele está correta. Pessoal, esses 6 aqui, a gente precisaria de estar trocando figurinhas aí com um colega. Inclusive, a apostila dá uma sugestão aqui, ó, de probleminha, tá? Opa, meu lápis caiu aqui, ó. Que pode ser esse aqui, ó. João deseja comprar entre os 2 terrenos A e B aquele de maior área. Qual terreno João deve comprar? Tá? Então, não se preocupe com a resposta aqui, não. Então, só elabore o probleminha, tá? Inclusive, fica à vontade sobre esse exercício. Outra sugestão também poderia ser calcular a área do terreno A ou calcular a área do terreno B, enfim, ok? Fiquem tranquilos em relação a esses 6. O que importa, a gente já fez aqui, ó, correções e cálculos dos exercícios 5, 4, 3 e 2. Do mais, pessoal, volto a repetir, uma ótima sexta-feira de trabalho para vocês, uma ótima sexta-feira para os familiares aí também de vocês, um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.